Ora bem, mas as mulheres não têm que fugir. Pelo contrário, se há alguém amigo das mulheres, é Jesus. Só que Jesus não tem culpa. Não tem culpa. É que quem vem escrever depois da sua morte, assassinada na cruz do Império, por decisão dos sumos sacerdotes, que também é uma casta de assassinos. As palavras são terríveis, mas eu não as retiro. Hoje já não se assassina tão no sentido físico. Dava muito nas vistas, mas assassina-se de outra maneira, simbolicamente. Oprime-se de outra maneira. Já não são precisas correntes. Há correntes mentais. Há processos, há mecanismos de opressão muito mais refinados, que a gente até às vezes, em vez de os combater, de os denunciar, até aplaude e ainda paga. Ponha-me as correntes e eu ainda lhe pago. Correntes mentais que nos mantêm infantis pela vida inteira. Veja lá se abrem os olhos. Não é? Está bem? Abramos os olhos. O poder nunca dá ponto sem nó. E até um poder religioso, bom, mafioso que ele é, porque se serve do nome de Deus para ser mais mafioso. Só que o Deus de que se serve, claro, é sempre um ídolo. Mas quem é que dá conta? Quem não estiver esclarecido, quem não estiver habitado pela mesma fé de Jesus, dá conta disso. Nem os ateus dão. Porque combatem. São capazes de combater as religiões, mas não combatem a idolatria. Caem nela como papaus. Não na religiosa, mas na idolatria financeira. A do Senhor Dinheiro. Então as mulheres têm razões de sobra para se alegrarem com Jesus, mas Jesus é que não tem culpa que o tenham tratado desta maneira. Claro, também o Evangelho de Mateus e as comunidades que escrevem o Evangelho de Mateus também não têm culpa que quem veio depois não tenha entendido o que eles quiseram dizer, a boa notícia que quiseram dar-nos com estas narrativas teológicas. Também não têm culpa. Quer dizer, eles escreveram com arte, com engenho, até com beleza literária, com imagens, com estilo. Inventaram um estilo, que é o estilo evangélico. Um género literário, melhor. Inventaram um género literário, que é o evangelho, que já havia no Império. Porque os arautos, os mensageiros que vinham com notícias do imperador de Roma aos diferentes povos subjugados, também chegavam ali à colónia que era a Palestina, também traziam, apregoavam, iam à cidade, às populações, e apregoavam os decretos. E a esse pregão chamava-se Evangelho. Era o Evangelho do poder. O genial das comunidades que escrevem estas 4 narrativas sobre Jesus, a testemunhar sobre Jesus, o crucificado do Império, o que há de genial nas comunidades que escrevem estas 4 narrativas, e esta é a de Mateus, é que pegam nessa palavra que era exclusiva do Império, das notícias do poder, e atrevem-se a fazer relatos, narrativas da sua vítima, da vítima do Império. Da vítima do Império.
a vítima maior, a mais significativa, que é Jesus. E chamam a estas narrativas teológicas Evangelho. Boa notícia de Deus. Quer dizer, há aqui um conflito imediato. É um evangelho contra outro. O evangelho de Deus contra o evangelho do império e do Deus do império, que é o ídolo. Vejam como há aqui o duelo, logo nas palavras e depois nos conteúdos. Enquanto o evangelho do império apregoava os feitos e as decisões e as leis, os decretos do imperador do poder, o evangelho de Jesus proclama a boa notícia do Deus que derruba os impérios, que derruba todos os impérios, para que possa crescer em seu lugar o ser humano. Cada ser humano, cada povo, feito, todos os povos feitos de pessoas, de seres humanos, e povos com uma variedade, em muita variedade de povos, de línguas, etc. É assim, vejam, este pormenor. Se calhar nunca ninguém lhes tinha dito. A palavra evangelho aparece aqui em confronto, em conflito com o outro evangelho, o evangelho do império. E por isso os seus conteúdos são totalmente opostos, estão nos antípodas do outro. O outro aterrorizava, oprimia, era propaganda política do poder, do império. Estas narrativas, chamadas Evangelhos de Jesus, são a boa notícia de Deus, que fala de um ser humano plenamente humano, integralmente humano, que fez frente ao ídolo do império e do templo, fez-lhe frente e o desmascarou e disse: tu és um assassino, tu és pai de mentira, és mentiroso e pai de mentira, gerador de mentira, és um ídolo, queres dominar, escravizar os seres humanos. É o Evangelho deste que enfrenta o falso Evangelho, o Evangelho da opressão, da propaganda, da ideologia, da mentira. Vejam como são importantes estas conversas assim, espontâneas, quase descoordenadas, sobre Jesus, século XXI. Eu aqui estou para as prosseguir. Acho que vai nos fazer bem, que nós ficaremos com mais vontade de nos tornarmos cada vez mais humanos, cada dia que passa, sermos mais humanos para nós próprios e uns para os outros. Até já.